Bom dia, meu povo do terceiro, tudo bem? Galera do terceiro, como é que vocês estão? Como é que tá aí a rotina de estudo? Como é que tá a questão de assistir as videoaulas, de fazer as atividades? Tá tendo dificuldade no conteúdo de biologia? Apesar de parte do conteúdo vocês já terem visto que é conteúdo de revisão, mas agora que a gente entrou no conteúdo de genética, é um conteúdo que vocês nunca estudaram. Então assim, qualquer dúvida, questionamento, por favor, galera, manda dúvida, qualquer coisa a gente marca uma aula, eu faço vídeos menores e envio para vocês sem problema nenhum, tudo bem? Eu estou à disposição para ajudá-los. E uma coisa que eu peço para vocês é que vocês mantenham o ritmo de estudo. Eu sei que é difícil, é complicado, bate aquela desmotivação, beleza? Mas vocês têm que manter a constância, beleza? É melhor manter a constância do que tentar fazer tudo de uma vez. Então, estude todos os dias, pelo menos um pouquinho, façam as atividades e mantenham essa rotina de estudo, tudo bem? Logo, logo, se Deus quiser, tudo vai se normalizar e a gente vai voltar para a sala de aula, beleza? Meu povo, eu preciso dar 2 recados para vocês. O primeiro recado é que vocês não estão comentando nas aulas e eu preciso que ao final de toda a aula assistida, de toda videoaula assistida, que vocês comentem o nome completo de vocês, porque é a forma que eu tenho para avaliar e colocar presença para vocês naquela aula, tudo bem? Ah, professora, eu não consigo comentar, meu YouTube tá com algum problema, me manda no privado, beleza? Seu nome completo e a turma que eu coloco presença para você lá na aula, mas não esqueçam de comentar, não só na minha aula, mas nas aulas de todos os professores. Outra coisinha, se inscrevam no canal, porque toda vez que for postado novas videoaulas no canal, vocês serão notificados e aí facilita a vida de vocês, beleza? Porque aí vocês não ficam assim, quando que vai ter nova aula, quando que não vai ter. Então, se inscreva no canal que esse problema já acaba, beleza? Galera, vamos aqui corrigir a última atividade que eu passei, que é a atividade da apostila, da lista, que é basicamente um conteúdo novo, que é o processo de síntese proteica, replicação, transcrição e tradução e a parte de genética que a gente começou a estudar, tudo bem? Questão número 1, pega a lista aí, por favor. Fala assim, ó. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que contém os termos que preencham corretamente o espaço 1, 2, 3 e 4. O controle das características fenotípicas. Primeiro conceito. O que é a característica fenotípica? É aquela característica que eu consigo visualizar no indivíduo, beleza? Então, o controle das características fenotípicas dos seres vivos é feito pelos genes. O que é um gene? Genes são fragmentos, são regiões do DNA, são fragmentos de DNA ou regiões de DNA responsáveis por determinar uma ou mais o quê? Características. Quais são essas características? Cor de pele, textura do cabelo, cor do olho, alguma anomalia, alguma doença que esse indivíduo possa vir a ter ou não, beleza? Fenotípicas dos seres vivos é feita pelos genes, através do comando da síntese de proteínas. No processo de elaboração de uma proteína, ocorrem as etapas de transcrição e tradução. A primeira etapa forma a molécula de RNA mensageiro, contendo a mensagem genética, e a segunda etapa é responsável pela produção de proteínas. Lembrando que, gente, lembra lá de síntese proteica. No processo de síntese proteica, eu tenho o processo de replicação, que vai ser a formação de novas moléculas de DNA. Eu tenho o processo de transcrição. No processo de transcrição, vai se formar a molécula de RNA mensageiro, a partir das informações contidas no DNA. E por último, eu tenho o processo de tradução. No processo de tradução, a gente vai ter a leitura da informação que está nesse RNA mensageiro pelo RNA ribossomal. Ou seja, o ribossomo lê a informação que está no RNA mensageiro e manda a informação para o RNA transportador trazer o quê? O aminoácido correspondente com o códono, beleza? E aí, a junção de diversos aminoácidos vai dar origem às proteínas, beleza? Basicamente é o processo de síntese proteica. Questão número 2, fala assim, ó. O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese de proteínas
em um trecho do DNA de uma célula eucarionte. Observe que sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas em destaque compõem um intron a ser removido no processo de pró-RNA mensageiro. Então presta atenção, ele me deu o DNA. Lembra que o DNA ele é formado por duas fitas? Então aqui ó, eu tenho a fita mãe e aqui eu tenho a fita o quê? Filha, beleza? Galera, presta atenção. No processo de transcrição, sempre se utiliza a fita o quê? Filha, beleza? Então presta atenção. Eu tenho a fita mãe deu origem ao quê? A fita filha. Agora nós vamos fazer o processo de transcrição. O que eu fiz? Peguei as informações que estavam nessa fita filha e organizei aqui ó, a fita 2 ou a fita filha do DNA e já organizei as bases nitrogenadas em códon. Ai, professora, o que é um códon? Gente, códon é a junção de 3 bases nitrogenadas, ou seja, o códon é a trinca de 3 bases nitrogenadas. Então, quando eu tenho 3 bases nitrogenadas unidas entre si, eu falo que ali eu tenho um códon, beleza? Então, eu peguei as informações que estavam nessa fita filha do meu DNA e as reescrevi aqui embaixo. Só que o exercício fala que tudo isso aqui que está de laranja é intron, ou seja, é algo, são informações, é uma região do DNA que não carrega nenhum tipo de informação, beleza? Então, para você lembrar, diferenciar intron de exon, lembra que intron é a parte intrusa, aquela parte que não carrega nenhuma informação genética. Então, após o processo de transcrição, nós teremos que retirar esses introns, beleza? Lembra lá que ao final do processo de transcrição ocorre o processo de maturação desse RNA mensageiro? E nesse processo de maturação, nós teremos a retirada desses introns. Mas antes disso, eu tenho a minha fita de DNA e eu preciso transcrever. E é pelo processo de transcrição que eu vou formar a minha fita de RNA mensageiro. Então, olha aqui, como vai ficar? Se aqui na minha fita de DNA tem adenina, eu sei que a adenina no RNA mensageiro se liga a uracila. Mas olha aqui o primeiro, eu tenho o quê? Timina. Timina se liga a adenina. A adenina, eu quero formar RNA mensageiro. Se liga a uracila. Citosina se liga a guanina. Se eu tenho citosina, se liga a guanina. Timina se liga a adenina. Timina se liga a adenina, beleza? Olha aqui. Aqui eu tenho citosina, vai se ligar a guanina. Guanina se liga a citosina. A adenina, eu quero formar molécula de RNA mensageiro. Na molécula de RNA mensageiro, a adenina se liga com a uracila. A adenina se liga com uracila. Timina se liga com adenina. Timina se liga com adenina. Guanina, citosina, guanina, guanina. Beleza? Aqui eu tenho timina, timina, timina. Então eu vou ter adenina, adenina, adenina. Aqui eu tenho adenina na molécula de RNA mensageiro se liga com uracila. Timina se liga com adenina, guanina se liga com citosina. Beleza? Formei a minha molécula, a minha fita de RNA mensageiro. Só que agora eu preciso fazer o processo de maturação desse RNA mensageiro. Professora, o que é o processo de maturação? Vai ser a retirada dos introns, das regiões não codificantes, das regiões que não carregam informações genéticas. Então eu vou retirar esses introns e aqui embaixo eu vou montar já a minha fita de RNA mensageiro após o processo de maturação. Então, ó, o G repete, G, A, repete aqui, A, e aqui vai ficar A, O, U, A, o quê? C, né? Citosina. Então, aqui eu formei, ó, a minha fita de RNA mensageiro. Beleza, galerinha? Tranquilo? Ok. Questão número 2 foi. Olha a questão número 3. Ela fala assim, ó. Observe o esquema que representa de forma resumida uma etapa da síntese proteica que ocorre em uma célula eucarionte, beleza? Pode-se afirmar que a molécula indicada pela letra X corresponde ao... Presta atenção, galera. Eu tenho aqui, ó,
duas moléculas, eu tenho 2 ácidos nucleicos. Em preto, eu tenho o DNA, porque eu sei que o DNA ele tem formato de dupla hélice e ele vai ser formado por 2 fitas. Em vermelho, eu tenho a molécula, o ácido nucleico de RNA mensageiro. Essa figura está representando para a gente um processo de transcrição, ou seja, aqui ó, eu tenho a RNA polimerase, que vai ser a molécula responsável por formar a estrutura, a fita de RNA mensageiro. Então vamos formar aqui, ó. Se aqui eu tenho T, eu sei que timina se liga a adenina. Se aqui eu tenho adenina, eu estou querendo formar a fita de RNA mensageiro. Eu sei que na fita de RNA não tem timina, mas sim uracila. Então no RNA, a adenina se liga a uracila. Citosina se liga o quê? A guanina. Citosina se liga a guanina. Adenina se liga a uracila. Citosina se liga a guanina. Adenina se liga o quê? A uracila. Guanina se liga a citosina e citosina se liga a guanina. Olha como que ficou a nossa fita de RNA mensageiro. Ficou AUG, ficou GUG e ficou UCG, beleza? Tem gabarito aí, ó. Ó, letra A, DNA. E uma sequência de códon seria a número X representa uma fita de RNA mensageiro. Então aí a gente já descarta a letra A, letra B e letra E. E aí a gente fica entre a letra C e a letra D. Vamos ver aqui? A alternativa correta é a letra D, beleza? Conferindo aqui certinho, beleza? Ok. Essa é a parte do conteúdo de revisão do primeiro ano. Agora vamos para o anexo 2, que é o conteúdo do terceiro ano, conteúdo de genética. Ele fala assim, galera, presta atenção na interpretação do enunciado. Número 1 do anexo 2. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original, que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idênticas, com exceção da condição de iluminação, sendo que um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Ao final do experimento, descreva o fenótipo e o genótipo das plantas dos 2 grupos. Galera, vem cá, olha o que aconteceu. Aqui, ó, presta atenção. Eu tinha uma planta mãe. Dessa planta mãe foi feito 2 clones. Eu tenho aqui o clone A e eu tenho aqui, ó, o clone o quê? B. Só que presta atenção. Se elas são clones, elas vão apresentar o mesmo quê? Mesmo DNA. Ou seja, as 2 plantas apresentam a mesma informação genética. Só que quando eu olho as características, eu vou ver que uma planta tem folha o quê? Verde, a planta que foi exposta à luminosidade. Já a planta que foi exposta, que não foi exposta à luminosidade, as folhas delas ficaram o quê? Amareladas, beleza? Então presta atenção. Eu vou ter 2 plantas que vão apresentar o mesmo material genético, ou seja, vão apresentar o mesmo genótipo, beleza? Só que o fenótipo delas vão ser o quê? Diferentes, porque as características visíveis delas vão ser o quê? Diferentes. Então, resposta certa, genótipos idênticos, porque ambas são clones, beleza? Elas são oriundas da mesma planta, apresentam o mesmo material genético, o mesmo DNA, contudo, como elas foram colocadas em ambientes diferentes, algumas características fenotípicas, características visíveis, elas ficaram o quê? Alteradas, elas ficaram diferentes. Então, elas vão apresentar fenótipos diferentes, beleza? Questão número 2. Pede para vocês diferenciarem genótipo de fenótipo. Genótipo, gente, vai ser a informação genética daquele indivíduo, daquele organismo. Então, o genótipo é o DNA, é a informação genética que está lá no núcleo, beleza?
Então, ó, conjunto de genes de um indivíduo. Lembra lá que genes são regiões do DNA responsáveis por determinar uma característica? Beleza. Já o fenótipo são as características observadas em uma espécie. Só que essas características do fenótipo, ela vai ser devida à interação da informação genética com a interação com o ambiente, beleza? Então, o fenótipo, para ele se manifestar, eu preciso do genótipo mais a ação do ambiente, beleza? Olha aqui no casinho das plantas. Se eu pegar essa planta que foi deixada no escuro e ficou com as folhas amareladas e colocar ela no sol, a gente vai ver que ao longo do tempo a folha dela vai voltar o quê? A ser verde. Então eu não mudei a informação genética, eu só mudei a adequação, o meio onde ela estava. E aí o meio, o ambiente, vai determinar, também determina as características do quê? Fenotípicas. E por último, ele pede para você classificar esses alelos aqui, ó. E aí, a letra A já foi feita. Vamos classificar aqui esses genes. Letra B, eu tenho Gzão. Eu sei que um gene, ele vai ser formado por 2 alelos. E eu sei que para o gene ser dominante, basta um alelo estar com letra maiúscula. Eu tenho aqui pelo menos um alelo com letra maiúscula, eu tenho os 2. Então, aqui eu tenho um gene dominante, beleza? Ele vai ser um dominante homozigótico ou heterozigótico? A gente vai ver que ele vai ser um gene dominante homozigótico, porque os 2 estão em letra o quê? Maiúscula. Lembra que eu falei para vocês que em genética letra maiúscula e letra minúscula são coisas diferentes? Olha a letra Z. C, eu tenho Zzinho. Os 2 não estão com letra minúscula, então vai ser um alelo recessivo. Mais o que? Homozigoto. Letra D, azão. Os 2 alelos estão com letra maiúscula, então vai ser dominante. Qual tipo de dominante? Homozigótico, porque os 2 alelos são iguais. Agora olha a letra A. Czinho. Vai ser dominante ou recessivo? Eu tenho pelo menos um alelo com letra maiúscula? Sim. Então ele vai ser dominante. Mas ele vai ser dominante homozigótico ou heterozigótico? Lembra que eu falei que letra maiúscula é diferente de letra minúscula? Então aqui eu tenho um Czão e o outro Czinho. Então vai ser dominante heterozigótico. Dzinho, ele vai ser recessivo. O que, meu povo? Mais o que? Homozigótico. Por quê? Os 2 estão com letra o quê? Minúscula. E os 2 são o quê? Iguais. Olha a letra G. Ezinho. Eu tenho pelo menos um alelo com letra maiúscula? Tenho. Então ele vai ser dominante. Dominante de qual tipo? Heterozigótico, porque E com letra maiúscula é diferente de Ezinho com letra o quê? Minúscula. Então, heterozigoto ou zigótico. E o último, azinho. Ele vai ser recessivo porque um gene, para ele ser recessivo, os seus 2 alelos têm que estar com letra minúscula. Então, ele vai ser recessivo homozigótico. Tudo bem, galera? Meu povo, genética. Eu preciso que vocês saibam esses conceitos de genótipo, fenótipo, gene e a classificação dos genes na ponta da língua. Na próxima aula nós vamos ver primeiro a lei de Mendel e vamos começar a ver cruzamentos, beleza? E aí eu preciso que vocês saibam disso para nós darmos continuidade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo, tudo de bom!